Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje num episódio especial, no 7º episódio do podcast da Unique, o YouCast. Eu tô aqui com uma convidada especial, com a Isabela Brito. Ela veio falar pra gente, veio contar sobre a experiência dela e contar pra vocês também diante da ciência, né? Falar tecnicamente falando sobre o diabetes mellitus tipo 1. Vai falar também quais são as diferenças entre o diabetes tipo 1 e tipo 2, que muitas pessoas que não são portadoras não sabem qual a real diferença, não sabem muito menos como se comportar diante de pessoas que são portadores do diabetes tipo 1 ou tipo 2. E até mesmo para você que tem também, que é portador tanto do diabetes tipo 1, assim como a Isabela, ou até mesmo do diabetes tipo 2, ela vai contar um pouquinho sobre a experiência para vocês se engajarem nessa luta aí, né? Que realmente tem que ter muita coragem, não pode ficar com mimimi, né, Bela? E tem que enfrentar isso com a cara e a coragem e com certeza dá para ter um estilo de vida, uma qualidade de vida muito bacana, muito positiva. Então, antes da Isabela, eu chamar a Isabela aqui para ela se apresentar para vocês, como eu disse, a Isabela Brito, ela faz parte aqui do time da Unique, e abrindo parênteses, ela é minha irmã, ela é minha irmã, então eu sou convidada especial aqui no dia de hoje. Ela faz parte do time da Unique, ela é personal trainer, ela é coach das modalidades também, é formada em educação física, tem anos de experiência na área e ela vai se apresentar melhor aí para vocês. Olá, gente, tudo bem? Então, como a Raquel falou, sou portadora do diabetes tipo 1, sou coach aqui do estúdio e também trabalho como dançarina. Infelizmente estamos parados por causa da pandemia, mas estou trabalhando com o YouDance aqui no estúdio, então se você quiser dançar, quando a gente voltar, aí a gente vai dançar bastante. Mas acho que é basicamente isso mesmo. Mas dá pra dançar através do YouFlix, né? Do YouFlix, é verdade, tem as aulas gravadas, é mesmo, realmente. Exatamente, tem várias aulas muito legais lá que a Isabela, nós gravamos no YouFlix, que já está disponível para vocês, que é a nossa plataforma das modalidades exclusivas da Unique online. Você também participou, né? Yes, eu participei, gente. Para quem não sabe, eu também fui dançarina, viu, Isabela? Só que nossas habilidades são um pouco diferentes, né? Enquanto ela sabe fazer várias coisas, assim, umas habilidades, sei lá, os quadradinhos já tá antigo, né, Bela? Eu tô passada. Eu tô lá no tchan, sabe? Mas tudo bem, só são gerações. Aquela do axé. Só são gerações diferentes. Bom, vamos lá. Então vamos direto pro assunto aqui, Bela. O que eu gostaria que você explicasse melhor para as pessoas, que eu não sei você, mas eu vejo muitas pessoas que não têm a menor ideia do que é o diabetes. Elas sabem muito brevemente um resumo sobre esse tipo de doença, né? E as pessoas muitas vezes sabem erroneamente, né? O que elas sabem é muito pouco para elas poderem ajudar as outras pessoas, apoiar as outras pessoas que elas convivem, ou até mesmo elas mesmas. Eu já conversei com pessoas portadores de diabetes e falando algumas coisas assim completamente sem a consciência do que pode fazer, do que ela deve ou não deve fazer para poder ter uma melhor qualidade de vida. Então explica para as pessoas quais as diferenças do diabetes tipo 1 e tipo 2. Eu sou do diabetes tipo 1, né, como falei. O diabetes tipo 1, ele é uma deficiência que acontece no pâncreas. O pâncreas, ele faz a produção da insulina e a insulina é quem controla a entrada de açúcar no nosso corpo. E para quem é portador do diabetes tipo 1, não é porque eu comi muito doce ou eu, enfim, não fiz atividade física, não tem nada a ver com isso. É da genética do meu corpo, ele cria essa resistência sozinho, né, do meu organismo, e não se sabe exatamente qual é o motivo da causa do diabetes tipo 1. Ele simplesmente acontece e normalmente ele acontece em crianças e adolescentes.
Eu tive o diabetes tipo 1 de 14 para 15 anos. E hoje já faz praticamente 10 anos que eu vivo com o diabetes. E o diabetes tipo 2, ele já é relacionado a isso, a maus hábitos, sedentarismo, ele é hereditário também. Se, por exemplo, sua mãe é diabética tipo 2, o seu pai é diabético, você tem, como fala? Probabilidade, isso. Você tem maior probabilidade de ter a doença. Então, você tem que cuidar, assim, não é cuidar muito mais. Na verdade, você tem que ter os cuidados básicos, né? Para você não virar um diabético também. Então, praticar tipo 2, né? Na verdade, você não virar um diabético tipo 2. Você precisa praticar atividade física, alimentação regradinha e controlar a ingestão de carboidratos. Aí que o pessoal confunde bastante, né? O pessoal fala assim, diabetes é quem não pode comer doce. E, na verdade, é um controle que você tem que ter de carboidrato. E carboidrato não é só doce, né? É o macarrão, é o pão. Então, eu acho que muita coisa, a maioria das coisas tem carboidrato. Então, a gente tem que ter esse controle bem certinho, assim, do que a gente vai se alimentar, saber o que tem de carboidrato naquele alimento para a gente conseguir se controlar melhor. E a diferença daí, né, dos dois é que também no diabetes tipo 2 você adquire com 50 anos. É uma coisa que você fez a longo prazo, que você não cuidou da sua saúde, né? A longo prazo, e isso acaba acontecendo como uma consequência, né? Dos maus hábitos que você teve na vida. E já o diabetes tipo 1 é aquilo que acontece que acaba tendo uma deficiência no pâncreas, mas não por esses motivos, porque é do nosso organismo e ele para de produzir a insulina para controlar, né? E você deu um exemplo aqui, Bela, em relação às idades, né? O que é mais comum no diabetes tipo 1? Você disse que teve de 14 para 15 anos e tem pessoas também, crianças, né? Que já nascem, tem crianças que acabam adquirindo ali com os seus 4, 5 anos de idade. O que você tem a dizer a mais sobre isso? Eu acho que o tempo da pessoa, tipo, que nem tem gente que é mais rápido. O meu foi um pouquinho mais tarde, foi na adolescência, mas poderia ter sido mais cedo. Poderia ter sido quando criança também. Então, depende muito do organismo da pessoa, vai de cada um. Tem criança que já nasce diabético, né? Então, eu acho que é muito do organismo de cada um, é muito individual, né? Do organismo da pessoa. E até uma pergunta, para as pessoas até compreenderem melhor. Quem tem o diabetes, quem adquire, né, o diabetes tipo 2, lá na sua meia-vida, conforme os seus maus hábitos ou até mesmo a sua probabilidade aí genética, né? Sim. Tem a possibilidade de um diabetes tipo 2 se transformar em diabetes tipo 1? Na verdade, não, porque é diferente, né? É diferente uma coisa da outra, mas assim, o diabetes tipo 2, ele pode ser insulino dependente. Ele pode usar insulina, como o diabético tipo 1. O diabetes tipo 2, você tem ainda um pouco de insulina, por isso que é tratado via oral. Você toma um remédio e você consegue controlar a sua glicemia. Já o diabetes tipo 1, eu não tenho insulina. Não tem nada no meu corpo. Eu preciso colocar ela dentro do meu corpo. Daí eu faço com a seringa, faço injetável. Existem alguns casos de tipo 2 que ainda por maus hábitos, depois de ter descoberto, não cuida, aí o pâncreas para de vez. Aí precisa da insulina. Mas isso daí é por conta da pessoa não cuidar mesmo. Aí ela chega nesse ponto. Mas a pessoa do diabetes tipo 2 consegue controlar com medicamento via oral. Agora já o diabético tipo 1 não, precisa da insulina mesmo para
se cuidar, mas não que ele vá trocar, que ele vai virar um diabético tipo 1, daí é outra coisa. Entendi. Eu acho que ficou claro aqui para as pessoas o que é o diabetes, né? Que muitas pessoas acabam se resumindo, assim como a Isabela falou, em simplesmente tem diabetes, então você não pode consumir açúcar e ponto final. Né? Então é muito além disso, ela explicou aqui fisiologicamente o que é realmente as diferenças, inclusive entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Aí, Bela, você estava falando a questão de a forma de medir, né? Que é muito interessante, até mesmo as pessoas que não são portadores de diabetes saberem disso, porque tem muitas pessoas, eu não sei se a Isabela sabe desse número, eu não pesquisei, mas não sei quantas pessoas tem aí no mundo, né, portadores de diabetes. Então é muito comum você, talvez você nem saiba, mas talvez você já tenha visto as pessoas aplicando insulina ou medindo a sua glicemia. Isso que eu gostaria que você explicasse para as pessoas como que é o processo e até mesmo qual é o método que você usa para fazer essas aferições. Sim. Eu uso o método para medir a glicemia, eu faço o teste de ponta de dedo, que eu tenho que furar a pontinha do dedo, sai um pinguinho de sangue, eu coloco na maquininha e ela já fala quanto que tá a minha glicemia. Esse método, ele é o mais certo, né? Ele é o mais confiável, porque existe o método de você fazer a aferição por aproximação na sua pele, né? Que ele na verdade é calibrado pelo sangue. Então, de qualquer forma, você vai se picar um pouquinho menos, mas você não vai deixar de fazer o teste da ponta de dedo, que é o mais confiável. E existe um outro método, que é esse que eu falei, que você coloca, normalmente coloca no braço, e ele fica lá no seu braço. Aí quando você quer medir a glicemia, você só aproxima a maquininha e ela vai dar o número de quanto tá a sua glicemia. Então, mas sempre calibrando, você vai sempre calibrar aqui com a ponta de dedo. E eu só faço a ponta de dedo, já acostumei. Ou seja, para ver se eu entendi, para as pessoas entenderem, para ter essa comparação. Então, eu vou lá, eu meço, tem pessoas que têm esse método, ainda assim, o mais eficiente é direto no sangue. Isso, exatamente. Então, mas eu não necessariamente, quem tem esse método, que é o sensor, né, acoplado no braço, precisa todas as vezes conferir com a ponta de dedo, senão não faria sentido. Isso, não faria sentido. Esse outro método. Eles falam que quando você tem esse do sensor, você mede a hora que você quiser. Se eu quiser, tô aqui, eu passo. Aí passa tipo 5 minutos, eu posso passar de novo. Não tem problema nenhum. Eles só pedem para calibrar, que é para equilibrar o valor do sangue com o sensor. Então você tem que fazer pelo menos umas 2 vezes a ponta de dedo. Hoje em dia eu faço 5, 6 vezes eu dou uma furadinha no meu dedo. Eu não ligo, eu tô acostumada. Mas o Libre, né, que é esse aparelhinho, ele é muito bom por conta disso. A qualquer momento eu posso medir e ver quanto tá a minha glicemia. Não preciso usar uma fitinha, que por sinal é bem cara, né? E a gente consegue algumas coisas do governo, né? Mas ainda falta um pouquinho, então a gente precisa acabar tirando um pouquinho de dinheiro do nosso bolso para investir nessa parte. Mas assim, a grande maioria, graças a Deus, a gente consegue pelo governo, né? Porque são coisas caras. E para as pessoas terem uma noção, assim, Bela, quantas fitinhas, mostra para o pessoal, né? Para quem está aí nos assistindo no YouTube, para quem está no Spotify, vai valer a pena você conferir esse episódio no canal do YouTube também, para você poder analisar o que a Isabela vai mostrar. A fitinha para as pessoas entenderem. Quantas fitinhas dessa, Bela, você acaba utilizando no dia, em média, para as pessoas terem uma noção? Dependendo de como tá, se eu tive alguma hipo no dia, que a glicemia, quando a glicemia cai, né, que a gente já vai falar disso, aí eu preciso fazer mais vezes, mas em média eu faço de 5 a 6 vezes o teste da ponta de dedo. Aí tem a fitinha, que é essa fitinha aqui,
e eu coloco... Será que dá pra ver? Daqui? E eu coloco bem aqui na pontinha. É pouco sangue, é pouquinho. E aí ela já dá o resultado e eu já tomo as providências que eu tenho que tomar. Ou corrigir com a insulina ou com o açúcar. E até adiantando algo que a gente vai falar lá na frente, Bela, mas você acha interessante as pessoas que convivem com você, convivem com outras pessoas que têm, que portam, né, a diabetes, saibam executar esse processo? Saibam ir furar a ponta do dedo e medir essa glicemia, mexer, manusear essa maquininha? Sim, com certeza, porque na verdade assim, você tem que ter pelo menos assim, eu acredito que 2 pessoas suas que seja de sua confiança, que seja muito próximo de você, é importante que eles saibam fazer o manuseio disso, porque caso você precise, você não consiga fazer isso sozinho, que acaba acontecendo, hipoglicemia, você acaba ficando inconsciente em alguns momentos. Então, para você ver quanto tá a glicemia, quanto que você precisa corrigir, se vai precisar chamar a ambulância, às vezes a gente precisa de ambulância para tomar glicose na veia, por conta da glicemia ter caído muito. Então a pessoa precisa ter essa noção de ver para quanto tá, se você consegue corrigir ela ali na hora, ali com a pessoa colocando alguma coisa na boca, ou se a pessoa tá inconsciente, vê quanto tá a glicemia, já liga, vem a help, né, a ambulância lá e ajuda também. Então é legal você ensinar as pessoas, pelo menos que nem eu falo, a Raquel me acode a qualquer momento. Se eu precisar, se eu tô aqui, ela já consegue. Ela já consegue. E o Iago, meu namorado, né? Então, para qualquer momento, se eu precisar, eu tô sempre ou com ela ou com ele. Então, os dois sabem mexer aqui. Então, aí, de boa. Mas é tranquilo. É só colocar a fitinha Coloca a fitinha no aparelho, você vai pegar o dedo, qualquer dedo, aperta, vai sair, aperta um pouquinho de sangue e já coloca dentro. Então, eles já estão craques em fazer isso. Já sabem fazer, muito bem. E é legal, gente, vocês saberem disso, porque a gente não imagina, né, quando que a gente vai precisar socorrer realmente algumas pessoas, que são os primeiros socorros ali. Isso é muito importante, né? Onde se estiver em ambientes públicos e tudo mais, ou até mesmo pedir alguma ajuda, se você tiver essa habilidade, você já vai conseguir antecipar o atendimento. E claro, sempre a melhor coisa, independente, é você realmente chamar o socorro, independente dos primeiros socorros que você for dar ali, que é completamente importante e essencial também, né, Bela? Sim. Você falou em relação a como medir, né? E agora, como aplicar a insulina? Eu uso o método da caneta. Existem vários métodos de aplicação de insulina. Um deles é a caneta com a seringuinha. E eu ando sempre com o meu estojinho. Aí eu tenho que tomar 2 tipos de insulina. A basal, né, que a gente fala, que ela dura 24 horas no meu corpo. E eu sempre tenho que ter ela, eu aplico sempre na parte da manhã. Aí eu tomo a basal e para corrigir antes das refeições, essa insulina rápida. Essa aqui eu aplico, ela tem a duração de 2 horas mais ou menos, ela já começa a agir no meu corpo. A insulina lenta, ela tem essa duração de 24 horas no meu corpo. E essa mais rápida, que eu preciso para fazer a correção para eu ingerir o carboidrato, ela tem mais ou menos de 2 horas aí o efeito dela. Tá, e geralmente ela é aplicada em qual lugar do corpo? Você pode aplicar na barriga, 2 dedos do lado do umbigo, ou na parte da coxa, 4 dedos para cima do joelho, toda essa parte aqui, ó, na lateral, aqui, isso. No glúteo, no bumbum, aqui bem em cima, e no braço, também essa parte posterior aqui, no tríceps mesmo.
você pode aplicar. Eu costumo aplicar mais na perna e no glúteo, e é sempre bom fazer o rodízio, né, que a gente fala, porque se você ficar aplicando naquele mesmo lugar, você acaba criando a sua pele cria tipo uma resistência, né, então ela fica um pouquinho mais durinha, e daí você acaba aplicando e você acaba perdendo o efeito da insulina até. Calejado, Você acaba colocando, a insulina não entra toda que ela tem que entrar, ela não consegue entrar mesmo no corpo, ela fica parada ali naquele carocinho e não consegue fazer o efeito real que ela deveria fazer. Então é muito importante também fazer o rodízio em todos os lugares. Até quando eu descobri o diabetes, eu tinha muito medo, né, de tomar em outros lugares. Eu acabei fazendo muito na minha barriga e hoje eu tenho carocinhos na barriga. Mas foi por conta desse medo mesmo no começo. E daí depois que eu fui entendendo e hoje eu faço o rodízio. Entendi. Legal, Bela. Vamos lá. Em relação, você estava falando em relação ao consumo de açúcar, né? Como que é esse consumo de açúcar? Você consome açúcar ou não? Conta aí pra gente a sua experiência em relação a isso. O que você faz? Sim, eu como açúcar, tá, gente? Como açúcar, carboidrato, mas é tudo uma questão de equilíbrio. Uma vez eu fiz até um post no Instagram falando sobre a ingestão de açúcar para diabéticos. É lógico que estou falando de diabetes tipo 1. Às vezes o diabetes tipo 2 eu não tenho muito esse contato, não sei como que é, né? Acredito que o controle tenha que ser um pouquinho maior por conta desse hábito que a pessoa teve, né? Que a gente já falou. Então, por isso ela tem que segurar um pouquinho mais. Mas em relação ao diabetes tipo 1, a gente tem que ter a consciência de quantos gramas de carboidrato a gente está comendo para fazer a correção com a insulina. É como se eu fosse, na verdade é exatamente isso, né? Eu controlo a ingestão de insulina, eu fosse o meu próprio pâncreas, né? Então eu que jogo lá a insulina que eu ingeri, de quanto de carboidrato que eu ingeri. Então, na verdade, é muito equilíbrio. E é como eu falei também, para qualquer pessoa. Eu acho que a gente tem alimentação que qualquer pessoa deveria ter, que é o equilíbrio de ingestão de carboidrato, só que a diferença é que a pessoa não vai tomar insulina, né? Igual a gente. Mas ter essa consciência da ingestão do carboidrato é bem legal, porque você também não extrapola e você não precisa usar muita insulina que você não deveria usar, né? Daí seu corpo jorra um monte de tanto que você comeu. Então isso é ruim, tanto para nós diabéticos quanto para qualquer pessoa que vai usar o pâncreas dela a hora que comeu muito doce, né? Muito carboidrato. E esses hábitos, como a Isabela está falando aqui, essa alta produção do pâncreas, ele vai produzir tanto insulina que isso pode causar uma futura diabetes tipo 2. Você ser um portador, né, de diabetes tipo 2, que é essa falha no pâncreas, ele vai produzindo menos insulina do que antigamente, porque você usou tanto ele, judiou tanto dele, que ele não é mais eficiente ao ponto de produzir o necessário quando você ingere algum tipo de carboidrato ou algum tipo de açúcar, né? Isso, exatamente. Legal. E assim, ó, uma coisa interessante que a Isabela falou também, o que acontece, né, linkando aí pra, eu não tenho diabetes, não sou portador e tudo mais, então o meu pâncreas vai produzir muita insulina. E vocês sabiam que nesse processo de hiperinsulinemia, não sei se as pessoas já ouviram esse termo, esse processo de hiperinsulinemia, viver assim, causa com certeza uma obesidade, causa com certeza acúmulo de gordura, deixa o seu corpo muito mais inflamado, que é um processo inflamatório, né, gente? Inclusive no momento em que a gente está, né, falando tanto em Covid e tal, falando tanto desse vírus, e
o seu corpo estando inflamado, não só para combater esse vírus, mas para combater tantas outras doenças, inclusive, linkando isso, né, a obesidade, ela é uma das piores doenças, assim, que a partir disso ela pode causar diversas outras, como diabetes, como hipertensão, como, enfim, e por aí vai, né? Algumas cardiopatias, enfim. Então é muito interessante vocês saberem realmente como que funciona esse processo. Isso aí. Algo mais em relação ao consumo de açúcar? Então você come açúcar, né, Isabela? Como? E ainda ela aproveita momentos, gente, eu falo muito pra ela, Isabela, aproveita, às vezes ela tá com a glicemia dela lá embaixo, ela vai lá e acaba tomando algum açúcar, né, tipo água com açúcar, ou ela detona os energéticos, né, enfim. Só que ela aproveita, come um chocolate, pega um doce, não sei da onde, sabe aquela coisa assim que se gosta pra caramba e aproveita e come, deixa esses doces gostosos assim, pra você aproveitar nesses momentos que realmente você vai precisar desse açúcar. Mas é claro, ela faz o certo porque ela seleciona também aqueles alimentos que tem apenas o açúcar, né, que ela precisa. Gestão rápida, né? E em gestão rápida, porque outros alimentos, como eu coloquei aqui, um chocolate, um pudim, sei lá, qualquer outro doce que contém gordura, outros nutrientes, como a gordura, principalmente, isso pode atrapalhar na absorção da gordura. Aí você vai enfiar doce lá na boca do diabético e fala, caramba, mas a insulina, a glicemia não sobe e tudo mais, então você pode até causar esse diabético, uma obesidade a esse diabético e ainda por cima não ajudar ele quando ele mais precisa, porque se a glicemia estiver baixa, ela tem que subir rapidamente, então tem que ser absorvido rapidamente pelo corpo esse açúcar. E já que nós entramos nisso, Isabela, quais são os alimentos que você costuma utilizar nesse processo de hipoglicemia? Então, eu sempre ando comigo na minha bolsa gelzinho de carboidrato, que é aquele gelzinho de atleta mesmo, que usa para quando tá no meio da prova, tem que ingerir. Então, assim, o padrão para você corrigir uma hipoglicemia são 15 gramas de carboidrato. E tudo isso você olha na tabela nutricional. É só você olhar lá no carboidrato que você já vai ver. Você já vai achar. A gente não costuma olhar. Muitas pessoas não têm muito hábito de olhar na tabela nutricional, né? A primeira coisa que eu faço é olhar na tabela nutricional. E olhando na tabela nutricional do carbo, ele tem em média 16, 17 gramas. Então, um carbo desse já é ótimo. E ele sobe rápido, porque é o que eu preciso, ele tem ali, né? Então, eu sempre ando com esse gelzinho para levar na bolsa, né? Para quem tem dificuldade, fala, o que eu levo, o que eu posso deixar, né? Coloca esse gelzinho que já ajuda bastante, que ele é ótimo e sobe rápido. Se você tiver na sua casa, tem um suco de laranja, não coloca açúcar no suco de laranja, só toma o suco puro, que a laranja, ela é muito doce. A fruta, a frutose dela, né, o carboidrato da laranja, ele é muito alto, assim como o da uva. Então, uva e laranja, se tiver um suco de uva ou se tiver um suco de laranja, já vai salvar você também. Aqueles sucos integral, aquele grandão assim de uva, são ótimos também para subir a glicemia. Meio copo já dá o grau. Já é o suficiente para voltar. Ou não tem nada, vai água com açúcar. Coloca umas 2 colheres de açúcar, mistura com a água e toma. E uma coisa legal para levar na bolsa, né, Bela, como você está dizendo, tem essas caixinhas de suco, esses Del Valle. Também, Del Valle. Cuidado com o Del Valle, que agora tem bastante Del Valle sem açúcar, sem carboidrato. Então dá uma olhadinha, às vezes tá escrito sem açúcar. Você olha lá no carboidrato, tem muito açúcar, mas é por causa da fruta. Não porque tem o açúcar branco, né? Mas é o açúcar da fruta que já é o suficiente. Então, sempre tomar cuidado, sempre olhar na tabela nutricional.
Então vai pegar um suco, dá uma olhadinha, quantos gramas tem? Ai, tem 20 gramas, tá ótimo. Deixa ele lá e toma quando precisar. Mas eu acho que o que fica mais acessível, né? Porque daí às vezes você acaba colocando o suco, ele fica quente, né? Então acho que o mais legal é o gelzinho de carbo e sachêzinho de açúcar. Quando eu vou no restaurante eu cato... Vai no restaurante, cata o punhado, leva na bolsa e vai embora, entendeu? Tô brincando. Mas é verdade. Quando você vai pegar pega um sachêzinho, coloca, deixa lá na bolsa. Ou compra também no mercado, tem um monte. Eu acho que é uma campanha muito legal que os donos de restaurantes podem fazer. Assim, fazer uma mensagem ainda que muito vergonha. legal para você, portador de diabetes, tal, esse é um presente nosso do restaurante tal para você, que é único. Aí você faz uma parceria com a Unique e tá tudo certo. Ó, ah lá, tá vendo? Dessa campanha aí, tá bom? Restaurantes que quiserem aí fazer isso, pode chamar a Unique que a gente faz, que a gente apoia. Isso mesmo. Legal, Bela. Então são esses alimentos geralmente que você utiliza quando está com hipoglicemia. Isso. Certo? Mel também pode. Mel também é muito bom. Legal. E uma coisa importante que você disse aqui, que eu gostaria de enfatizar para as pessoas não portadoras de diabetes, vocês viram que a Isabela falou, né? Ela utiliza um copo de suco de uva, um copo de suco de laranja, ela usa um sachêzinho desse de açúcar, que é o suficiente para tirar a glicemia dela, que está lá embaixo, em torno de uns 40. Em torno de 40. 40 é bem pesado, mas agora não tô mais... graças a Deus não estou chegando mais nesse... Mas ela chega a ficar 60. 60 é o suficiente, uma medida dessa que é de 12. Isso, já é o suficiente para voltar. Para voltar em torno de uns 120. Isso. Ela vai para 120, 130. Tá. Agora imagine você que não é portador de diabetes. Olha só o efeito do seu organismo. Lembra daquela questão? Como o seu organismo vai trabalhar? Ele vai liberar muita insulina para colocar esse açúcar para dentro da sua célula. E isso não vai te ajudar nem um pouco se você está no seu processo de emagrecimento, se você quer perder aquela gordurinha localizada. Então tá aí, muitas pessoas se enganam na questão do consumo dos alimentos, achando, não, um suco de laranja é super saudável. Ah, mas é só esse açuquinho aqui no meu suco, é só esse açuquinho aqui no meu café, mas eu só faço isso. E se você fizer isso ainda diariamente, constantemente, olha só os efeitos, né? Então tá aí para você ficar ligado se você não tem esses hábitos, se você tá num processo que quer emagrecer, por exemplo, e continua tendo esses hábitos. Então, para você ter essa consciência é muito importante também. Isso. Muito calórico também, né? Exatamente. E a Isabela comentou uma coisa muito interessante também aqui, né? Alguns hábitos que ela tem enquanto portadora do diabetes tipo 1, a relação dos hábitos das pessoas que não são portadores de nenhum tipo de diabetes, assim como eu acabei de dar o exemplo aqui do consumo de açúcar. Não só um diabético deve ter essa consciência dos efeitos do seu próprio organismo, claro que os efeitos para ele é um em comparação aos efeitos para um não portador de diabetes, mas é importante. Mas os hábitos, vocês entendem que os hábitos são os mesmos, só que os efeitos acabam sendo diferentes. Isso. Então isso que eu gostaria que você colocasse aqui, Bela, quais são os hábitos que todo mundo deveria ter, as pessoas que quisessem manter a sua saúde em dia, e até mesmo alguns outros hábitos, os diferentes, eu acredito que você já colocou até aqui, né? Que são a questão da aferição, da glicemia, aplicação da insulina, e se tiver algum outro hábito diferente também, por isso colocar aqui. Tá. É aquele 5 que a gente estava falando? Ainda não. Ainda não? Ai, desculpa, gente. Já deu um spoiler. Ai, já dei, desculpa. No final, que ela vai dar 5 dicas aqui para vocês que são portadores de diabetes, que vocês devem aplicar. A gente está falando agora, Bela, em relação aos hábitos. Enquanto eu, que não tenho, que eu não sou portadora de diabetes, eu acredito que eu tenho muitos hábitos muito parecidos com o seu, em relação a
a prática de atividade física, por exemplo, tem a relação sim, tá? Nesse ciclo. Ah, tá vendo? Tem a relação, mas enfim, a gente vai enfatizar lá no final. Tá. Por exemplo, a frequência de treino semanal, eu tenho o mesmo hábito em relação aos cuidados a treinar. Em relação à minha alimentação, eu não vou consumir que nem louca açúcar, enquanto muitas outras pessoas. Às vezes você acaba até consumindo um pouco mais de açúcar devido à sua necessidade do que eu. E devido também à você tem a sua canetinha lá de insulina, né? Às vezes eu até brinco com ela, Isabela, eu tô precisando de uma canetada dessa porque eu acabei de extravasar no açúcar aqui. Mas enfim, entre outros hábitos, Isabela, quais são? Foi isso mesmo que você falou em relação à atividade física, né? Que a gente não pode deixar, ainda mais nesse momento agora crítico que a gente não pode ficar parado para manter também a nossa imunidade alta, né? Em relação à atividade física, a alimentação. Gente, muito cuidado com os carboidratos, eles são ótimos, eles são muito bons, até pra gente, até pros diabéticos. Eu não posso ficar sem carboidratos, senão eu desmaio, né? Então, eles são muito importantes, mas é importante ter o equilíbrio na ingestão deles, né? Muito importante ter esse equilíbrio do carboidrato também. E é muito mais ligado à alimentação mesmo, assim, em relação também ao emocional. Essa parte do estresse, né, que acaba causando aí também por esses momentos que a gente está passando, e você quer descontar na comida. Então isso também é importante você ficar atento, né, ficar atenta em relação a isso também. Falar, tô nervosa, vou comer um monte de coisa, tipo, vou comer doce, tudo que eu quiser, né? E não sabe os efeitos colaterais que isso está causando para o seu corpo. E a falta de atividade física já vai interferir no seu sono também. O estresse também isso interfere. Então acho que é muito um equilíbrio entre a sua saúde mental com a sua saúde física. Acho que você tem que manter o equilíbrio dos dois, e não só para os diabéticos, para todo mundo, em geral, para todos. Legal. E eu lembro até quando a gente descobriu, né, Bela, que você estava com diabetes tipo 1, eu lembro que eu falei assim para a Isabela, a única coisa que você vai fazer, a única diferença é que você vai ter que fazer. A única diferença, claro, ter que fazer se for realmente uma escolha dela em relação a ter uma qualidade de vida saudável. Mas a mesma maneira que eu, enquanto não portadora, eu também escolho a ter os hábitos saudáveis se eu quiser ter uma qualidade de vida adequada. A única questão, a única diferença, porque o que ela deve fazer é ter os hábitos, é a disciplina. Isso. A disciplina tem que ser 200%. Tem que ser 200%. Senão, os efeitos colaterais, como ela falou aqui, acabam sendo mais complicados. Isso. Certo? Certo. Eu tomando soro lá aqui, ó. Você vai fazer a mesma coisa, você vai ser muito saudável, ela falava pra mim. Você vai ser muito saudável, você vai ficar maromba agora, vamos treinar muita musculação. Eu falei, isso aí, vamos lá. E eu no soro aqui, ó. Tá vendo, gente? Profetizei. Tá, olha só essa garota mega maromba do meu lado. Bom, e em relação ao treinamento, Bela, já que você entrou nesse assunto, quais as diferenças do treinamento aeróbio e do treinamento de força? Você tem que, na verdade, assim, em relação ao treinamento, para qualquer tipo de treinamento que você fizer, você precisa ficar atento na sua glicemia. Então, antes de treinar, você mede, faz o teste, veja o que você comeu, o quanto que você corrigiu. Se você acha que vai entrar em hipo, você já pega alguma coisinha para você tomar antes de começar o treino, para você não ter uma hipo no treino, que a hipoglicemia é abaixar muito, né? E tendo o controle da glicemia antes, já fica mais fácil para você conseguir treinar o que você quiser, na verdade, né?
tanto a musculação quanto o treinamento aeróbio são ótimos para o diabetes. Na verdade, qualquer tipo de atividade física que você fizer vai ser muito bom, ele vai te ajudar no controle. A diferença é que o aeróbio, você vai sentir a glicemia abaixar ali no momento que você está fazendo. No momento ali do exercício, você já vai perceber que ela vai ficar controlada ou você vai sentir que ela vai abaixar um pouquinho mais. Então, eu sempre, ultimamente agora a gente está treinando bastante fazendo o U-Cross, né? Fazendo as aulas de U-Cross. E eu meço antes, faço a parte de força, a parte técnica, e antes da gente entrar no WOD, que é a parte principal, a parte mais metabólica, de cardio, que vai precisar mais de... eu vou precisar mais de energia, né? Gastar mais energia, eu faço o teste de novo. Aí, caso esteja a glicemia ok, tudo bem, vamos lá. Se ela der uma baixadinha antes de eu começar e depois da parte técnica, da parte de força, ela deu uma baixada, eu já tomo alguma coisinha, aquele pouquinho de suquinho de laranja, um pouquinho de um energético que eu gosto, que daí aproveito e tomo energético que eu gosto, e vou pro treino. E daí logo depois que eu termino, já faço o teste de novo para ver como que tá e tudo bem. Então é sempre manter no controle, e daí na parte da musculação, acaba sendo um pouquinho mais tranquilo, porque você tem esse tempo, você fez uma série. Eu posso sair da minha série, fazer o teste, ver, tá tudo bem, volta lá e faz o treino. Então ele é um pouquinho, menos dinâmico, assim, por conta de eu ter esse tempo de descanso e conseguir parar no meio do treino para fazer o teste, aí eu tenho mais essa liberdade. Mas eu gosto muito de musculação e muito de cross, de corrida, mas o que mais interfere no momento que você está fazendo é o exercício aeróbio. A musculação você tem que ficar esperto depois. Você terminou, dá umas 2 horas depois, fique esperto ali que a glicemia pode cair. Então, é nesse momento aí que você tem que ficar atento. Mas é mais em relação a isso, a interferência da glicemia de um exercício para outro. Mas os dois são ótimos e controlam bem a glicemia. Legal, é importante saber essas diferenças e até mesmo, gente, reforçando mais uma vez, para você que não é portador de diabetes, você está conseguindo associar, relacionar isso, os efeitos do treinamento cardio, os efeitos aeróbio, né, melhor dizendo, e os efeitos do treinamento de força. Quando as pessoas falam que o treino de força não vai me ajudar a emagrecer, porque eu preciso emagrecer e as pessoas só querem saber de cardio, só querem saber de corrida, só querem saber, enfim, exercícios com predominância cardio, pedalar, pular corda, nadar, enfim, e acabam desconsiderando a parte de força. Olha só o que a Isabela falou, que horas depois o corpo ainda está utilizando a energia do próprio corpo dela para manter o seu metabolismo acelerado, e ali estão os efeitos do pós-treinamento, né? Que é o efeito pós-exercício, o consumo de oxigênio pós-exercício, oxigênio, nutrientes, enfim, dentre tantas outras coisas que o nosso corpo precisa para se reestabelecer, e ele continua gastando muita energia no pós-treino, e os treinamentos de força têm maiores e melhores efeitos enquanto a isso, né? Isso. Então, efeito pós-treino. Isso, exatamente. Legal. Bela, agora vamos lá para a pergunta que não quer calar. Quais são, tá? Que ela quer falar. Que eu já falei. Eu queria falar que ela já falou, mas reforça. Quais são as 5 dicas principais, dicas e hábitos que você daria para as pessoas portadoras de diabetes? Portadoras de diabetes. Isso. 5 dicas, 5 hábitos aí inegociáveis. Me ajuda aí que eu não... Pode falar primeiro, eu já falei pra ela. Água, é isso? Ingestão de água, gente do céu, eu acho que... Tá vendo? É que pra tudo encaixa pra todo mundo, né? Uma coisa que é pra todos, né? Mas a ingestão de água, principalmente assim, pra diabetes, ela é muito importante mesmo.
Então você ingerindo muita água, mantendo o seu corpo hidratado, é uma coisa muito importante. Até mesmo quando você tem hiperglicemia, a gente falou muito de hipo aqui, né? Muito de glicemia baixa. Quando sua glicemia está muito alta, você faz a correção e bebe muita água gelada. É muito bom porque ela vai hidratar o seu corpo e você vai aos poucos sentindo a sua glicemia baixar e voltar e passando essa boca seca, passando essa sede, que são um dos sintomas da hiperglicemia, né? Então isso também vai ajudar a cuidar dos sintomas da hiper, que é muita sede e boca seca. Então ingere bastante água e mantenha o seu corpo bastante hidratado. A segunda dica, o segundo hábito dela, qual que é essa dica inegociável? É a ingestão de vegetais na sua alimentação, né? Então sempre sempre passei com um nutricionista, né? Que é muito importante também o diabético passar por um nutricionista, que você vai ter um norte melhor, ele vai te ajudar também em relação à ingestão, né, dos carbos, como eu tinha falado, e eles sempre falam que você tem que ter a metade que você tem de comida, arroz, feijão e mistura de um lado, a outra metade é de vegetais, que é cenoura, tomate, quiabo, o que mais, Kel? Vagem, berinjela, abobrinha. Chuchu. Isso. Esses são, nossa, é muito bom mesmo. Se você faz a ingestão da comida com bastante vegetais, além das folhas, mas os vegetais eles têm mais fibras, que esse é o mais importante, que eles ajudam também ao controle do carboidrato, né? As fibras são ótimas em relação a isso. Então, às vezes, fazendo um almoço desse jeito, você acaba nem precisando corrigir. Dependendo de quanto está a sua glicemia, se você fizer um almoço comendo essa quantidade de vegetais e controlando a quantidade de arroz, de batata que você for comer, já está ótimo. Que as fibras, elas seguram, né, essa absorção mesmo da glicose, né? Então é muito importante para a gente também a ingestão dos vegetais. E aumentando esse consumo de vegetais, né, Bela, provavelmente você não vai ter a necessidade, não vai sentir a vontade, nem a necessidade de ingerir aquelas 5 colheres de arroz. Com certeza, você fica cheia, gente. Nossa Senhora, mas é maravilhoso, porque daí você não precisa colocar 1000 colheres de arroz, igual a Raquel falou. Você coloca aquela quantidade ali, você vai ficar satisfeito e vai ser ótimo. Você vai ficar saciado ainda por um bom tempo. Não é aquilo que você come e dá 5 minutos, ai, tô com fome de novo. Não, dá uma saciedade boa e é uma alimentação ótima. O vegetal é muito bom, são os nossos principais aliados. Legal, excelente. E você me disse controle da glicemia. Eu acho que é em relação a quantas vezes você faz o destro ou faz a medição por aproximação mesmo, né? É sempre bom você estar atento ao quanto está a sua glicemia, tanto para você fazer atividade física, quanto para você estar trabalhando, que é muito importante. Você está trabalhando, aí você começa a viajar na maionese. Aí você fica meio assim, você fala, gente do céu, o que eu tô fazendo aqui? Deixa eu ver quanto que tá. Então, para não chegar nesse ponto de você viajar, né, antes, e daí depois você vê, daí você fala, 50, aqui estou, vou precisar de açúcar. Então, é sempre bom ter no controle, você medir antes do almoço, espera 2 horinhas, vê quanto que tá de novo. Cria esse hábito que é muito importante, você vai se sentir muito melhor durante o dia, você não vai ficar tendo esses efeitos de boca seca ou tontura ou extremo ou baixo demais. Então você vai conseguir se controlar e manter o parâmetro da glicemia. Legal. Quarta dica relacionada ao treino. Ao treino, você precisa treinar pelo menos assim, ao mínimo, que você não faz mais sua obrigação, você, diabético,
3 vezes na semana. É o mínimo que você pode fazer. Tanto que assim, eu só não treino de domingo. Domingo, minha glicemia não fica muito legal, porque eu não treinei. E eu sinto nitidamente isso. Que eu quero, às vezes, tirar e falar, vou dar um descanso hoje, vou ficar sem fazer atividade. O meu corpo já sente. Ele já fala, ele já sente falta da atividade física, que é aquilo que ajuda total ao controle da glicemia, tem uma interferência diretona, como se fosse na alimentação também. Porque a alimentação é muito direto, né? Vai muito direto ali na glicemia. E eu ligo também a atividade física como uma ligação diretamente na minha glicemia. Que eu preciso, às vezes, no domingo, ingerir um pouquinho mais de insulina, porque eu sei que eu não vou fazer uma atividade ou algo mais intenso. Isso. E a quinta e última aqui que você selecionou, ligada ao emocional. Isso, emocional. Estresse, ansiedade, tudo isso mexe muito com a glicemia da gente, mexe muito mesmo. Acho que é até pior que a alimentação. Você se controla, você faz o teste, você aplica insulina, você corrige e a glicemia ou ela não abaixa ou ela não sobe. E fica oscilando. E você fala, meu Deus, mas eu fiz tudo certinho, medi a glicemia, corrigi, fiz de novo destro e não sei o que, e não abaixa ou não sobe, tem que ficar o tempo todo controlando. Pode ser que seja alguma coisa de estresse ou ansiedade ou alguma coisa que você esteja colocando na sua cabeça e não consegue resolver. Tudo isso interfere na glicemia diretamente mesmo. Então tem que tomar cuidado também com essa parte emocional que pega bastante também. Que às vezes a gente fala, nossa, eu tô fazendo tão certinho, o que tá acontecendo, né? Pode ser essa parte também do emocional que vai interferir. Legal, gente, para vocês verem, né, como o nosso corpo é uma coisa só, interligado. A gente divide aqui o físico, mental e emocional para ficar mais prático, didaticamente falando, para a gente poder entender que tudo, né, não se resume apenas em comida e treino, né? Existem outros fatores, com certeza, assim como a Isabela falou aqui, que tem total relação aos resultados, aos efeitos que você vai ter. Isso. Bela, agora, quais são as 5 dicas para as pessoas que acompanham ou para as pessoas que convivem ou conhecem pessoas portadoras do diabetes? São 3 dicas. 3. Ah, tá. 3 dicas. Não me assusta, não. Qual que é a primeira lá? Conhecer os sintomas. Isso, conhecer os sintomas. Que a gente está falando muito sobre a hipo e a hiper. A hipo é a glicemia muito baixa. E quais são os sintomas? Tontura, você começa a ficar um pouquinho trêmula, você tem muita fome e o raciocínio seu fica lento, você não consegue processar o que as pessoas estão falando. Por isso que eu falei de ter as pessoas que você convive mais tempo, que são de sua confiança, saberem tomar as atitudes certas, corretas, em relação ao que você está sentindo. Porque às vezes a hipo, ela dá assim, vira do nada. E eu não consigo perceber de uma hora para outra. A Raquel está aqui conversando comigo. Se eu tenho algum desses comportamentos, ela já vai falar, você tá bem? Tá tudo bem? Mede a glicemia. Vai fazer isso. Se eu não tô consciente, ela já vai saber o que fazer. Já vai fazer o destro, vai me ajudar a ingerir alguma coisa. Se eu não tiver consciente, aí claro que a gente falou que precisa da ajuda daí de uma ambulância, de uma ajuda externa, né? Mas é muito bom você conhecer os sintomas. Então esses são dos sintomas da hipo. E da hiper, a hiper não tem muito assim, você fica meio mole, meio sonolento, mas você ainda está mais consciente
do que a hipo. Então, na hiper, a gente ainda consegue se ajudar, assim. Ela vem e fala pra mim, eu falo, nossa, Kel, tô com sede, tô indo muito no banheiro fazer xixi hoje. Você mediu sua glicemia? Quanto que tá? Vai corrigir, vai tomar insulina, bebe água gelada, fica deitado um pouquinho, descansa um pouquinho. Então, mais em relação aí ajuda a falar sobre, né, o que você tem que fazer, que às vezes a gente fazendo as coisas, correndo, não percebe. Tendo uma pessoa para te dar um toque é legal, é importante. Conhecer os sintomas, né? Legal, conhecer os sintomas e conhecer o que se fazer. Isso, o que se fazer. Pra curar esse sintoma ali. Isso. O que mais, Bela, que você diria? Se bem que nessa dica você falou várias coisas. E eu coloquei aqui, eu nem sei se eu te falei, se foi eu ou se foi você que colocou. Acho que eu coloquei. Ser empático em relação aos hábitos, eu acredito. Por exemplo, é que você tem, né, muita sorte aí, abençoada, por você ter pessoas ao seu redor que têm hábitos saudáveis. Sim. Agora imagine se você convivesse com uma pessoa, se o seu namorado fosse um obesão, que não tivesse nem aí com atividade física, com saúde, com alimentação, ou qualquer outro membro da sua família, enfim, né, que convivesse na mesma casa, tivesse outros hábitos totalmente não saudáveis, inadequados, sendo que você precisa ter hábitos saudáveis. Então, por mais que seja uma escolha de cada um ter hábitos saudáveis ou não, mas quando você convive com alguma pessoa que é portadora e necessita desses hábitos para que ela tenha uma melhor qualidade de vida e cuida bem da sua saúde, é necessário que você seja empático ao ponto de fazer essa mudança na sua mentalidade, fazer essa mudança, essa transformação no seu estilo de vida, para que você tenha uma causa maior, a não ser de ajudar você mesmo, mas ajudar também o outro que está do seu lado. Sim, com certeza, é muito importante. Legal. E a outra coisa que eu coloquei aqui também é relacionado a dar apoio emocional também, né? Porque já como a Isabela falou aqui, que essa questão emocional é uma das maiores ou iguais, enfim, não tem como a gente desconsiderar isso na questão de desregular, vamos dizer assim, né, a glicemia, sendo para hiper ou sendo para hipo. Então você dá um apoio emocional, você dá esse apoio mesmo em todos os sentidos, eu acho que é essencial realmente. E eu acho que é também legal você dar a liberdade para a pessoa, tipo, dela falar pra você, eu estou com hiper. Não se fala assim, Raquel, eu tô com hipo. Nossa, mas você tá com hipo por quê? Porque você comeu não sei o que, você corrigiu demais e não sei o que. Aí eu já fico meio, como que eu vou falar? Não, mas eu falo, não que ela faça isso, tá, gente? Eu falo assim, tô dando um exemplo. Mas, tô dando um exemplo, mentira. Às vezes ela faz. Não, mas agora sim que eu falo, eu tô com hipo, me ajuda? Tá, o que você precisa? Você quer? Senta, vai, vamos fazer tal coisa, vamos lá. Depois que eu tô bem, ela dá uma carcada em mim, tudo bem, mas aí eu já tô boa. Mas na hora que a gente tá passando mal, não é legal você tomar uma cagada, você tá ruim, você tá aqui, ó, morrendo. Aí a pessoa pega e fala, mas você fez o quê? Você comeu que horas? Você não sei o quê. Eu falei, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Então é uma coisa assim, que a pessoa precisa te ajudar, naquele momento só te amparar ali para o que você precisa. Aí depois vocês brigam, aí você faz o que você quiser. Fazer a coisa certa na hora certa. Isso, a coisa certa na hora certa. Exatamente, momentos oportunos, né? Isso, Exato. Bela, nós listamos aqui, a gente falou todos os assuntos, é claro que daria muito mais pano para manga. A gente falou aqui, a gente resumiu as principais questões nas quais a gente achou importante a gente falar com as pessoas portadoras e não do diabetes. Mas você teria algo a mais para a gente encerrar? Falar algo a mais para a gente encerrar o nosso episódio de hoje? Eu acho que é isso mesmo, eu acho que para todas as pessoas, como eu falei, né,
o equilíbrio é muito importante na vida da gente, tanto a parte cabeça, né, quanto o corpo também, quanto o nosso físico. Então, equilibrar a alimentação, equilibrar a atividade física, isso serve para a saúde de todos nós, não só para os diabéticos, mas também para todo mundo, para qualquer pessoa. É muito importante. Legal! Gente, eu super curti. E vocês, curtiram? Você curtiu, Bela? Curti. Muito Valeu. bom. Foi ótimo. Valeu, muito obrigada gata. por aceitar o convite, viu? De nada. Fofíssima da Tatinha. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu tenho certeza que ajudou e vai ajudar muitas pessoas aí, que é um assunto de extrema importância para todo mundo, assim como a gente colocou aqui. E, gente, então mandem aí seus comentários, suas sugestões em relação aos próximos temas, aos próximos convidados para a gente trazer nos nossos episódios aqui do YouCast. E, claro, a gente tá também colocando para vocês esse vídeo no canal do YouTube para você que prefere assistir enquanto ouve todo esse bate-papo, todo esse episódio aí para vocês. Então comecem a seguir esses canais e, claro, tem o canal do Instagram também, @unique.studio. E, Bela, fala pra galera como que as pessoas te encontram nas redes sociais. Meu Instagram é @isabritoG. Me procura lá, me segue. Isso aí, que ela coloca várias coisas legais, inclusive sobre dicas e conteúdos muito importantes relacionados ao diabetes. Ela coloca vários videoclipes, né, da dança. Dançando. E coloca também conceitos sobre treinamento, enfim, vale a pena seguir a Isabela também. Gente, então a gente fica por aqui e até o próximo episódio. A gente se vê. Valeu!